Olá, estou aqui para mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou falar sobre como eu descobri a doença. E meu nome é Fátima Beatriz Roda, né? Fui diagnosticada então com câncer em 2015, câncer de mama. E hoje venho compartilhar com vocês então a minha experiência de como eu reagi, como que eu enfrentei o diagnóstico. E fico um pouco triste de falar sobre isso, com certeza, mas quero passar de certa forma, assim, bastante, como que eu vou dizer, energia positiva para quem está passando por isso. Uma porque hoje eu vejo, com tantos relatos de tantas experiências e como cada um reagiu ao descobrir, como existem formas mais leves de encararmos o nosso diagnóstico. E então, eu descobri o meu câncer de mama foi aos poucos, na verdade foi aos poucos. Quando eu tinha 18 anos, naquela época ainda era necessário fazer curso de noivos para os casais que queriam se casar. E aí, eu e o meu noivo, né, a gente foi fazer um curso de noivos. E aí, o médico que deu o curso explicou sobre vários cuidados com a saúde, né? E um deles era sobre o autoexame da mama. Isso há 40 anos atrás, quando eu tinha 18 anos. Mais de 40 anos agora, mas quando eu descobri o meu diagnóstico eu tinha 48 anos, então fazia exatamente há 40 anos atrás. E aí ele explicava, né, como era feito o autoexame, como que as mulheres teriam que fazer o seu exame em casa, né, para ir diagnosticando algum nódulo, algum pontinho, alguma coisa que viesse a ter uma sobressalência, alguma coisa que pudesse indicar um nódulo que poderia originar então um câncer. Desculpe. E eu chegando em casa, né, curiosa, aí eu fui fazer o autoexame, né, foi dado folhetos explicativos na época, né, e aí eu cheguei em casa e fui fazer o autoexame. E ao fazer o autoexame, eu percebi um nódulo. Inclusive no mesmo lugar onde há 40 anos depois eu tive o câncer. E aí o nosso curso de noivos era em 3 etapas de finais de semana, era 3 finais de semana. Aí no final de semana seguinte, quando a gente foi fazer a segunda etapa, a gente, não lembro se eu e meu marido comentamos no particular, pedimos para falar em particular com o médico, ou se foi comentado no curso mesmo, sobre a descoberta do nódulo. E aí o médico mandou investigar, né? Mandou a gente consultar, mandou a gente ver, né? Que poderia ser algo que de repente pudesse ser um nódulo maligno, né? Alguma coisa assim. Então a gente foi e o médico diagnosticou então que seria um cisto, na época, né? Um cisto. E que esse cisto deveria de ser retirado cirurgicamente e mandado para avaliação. Então foi feita essa avaliação, foi feita a cirurgia, foi mandado o nódulo, naquela época era para a capital do meu estado, né, que era Porto Alegre, e quando retornou o resultado, tinha sido isentado, né, a possibilidade de ser um câncer. Porém, naquela época, o médico já me disse que eu não era para jamais deixar de fazer meu autoexame, que eu era para continuar fazendo e continuar cuidando, porque uma vez quem já teve um nódulo pode mais tarde originar novamente um novo nódulo. E aí eu comecei já desde nova a fazer meu autoexame, sempre semanal, às vezes até 2 vezes por semana durante o banho. E sempre ia conhecendo
ia reconhecendo quando algo de estranho acontecia. No apalpar, no caso, as minhas mamas, né? Então eu conhecia de cor cada região da minha mama, cada nódulo, cada canal, que a gente tem os canais de leite, né? Que a gente, quando amamenta, né, enche de leite. Então aqueles canais, eles são visíveis através dos dedos, palpáveis através dos dedos. Então a gente consegue senti-los, né? E eu conhecia de cor a estrutura mamária que eu tinha. Então depois eu tive meus filhos, eu tive um filho com 21 anos e um com 24, e ambos eu amamentei até 1 ano e pouco cada um. E após eu ter amamentado eles, eu fiquei com os seios mais flácidos, né? Isso é normal. Então já era um pouco mais difícil de sentir alguma saliência, alguma coisa, mas eu continuei fazendo o exame normalmente. E fazia minha mamografia, após os 40 anos eu fazia todos os anos a minha mamografia. E quando foi no mês de fevereiro de 2015, eu fiz uma mamografia. E eu senti muita dor durante a mamografia. E depois da mamografia também, uns quantos dias após a mamografia eu senti muita dor. E aí eu fui continuando a palpar para ver se não surgia nenhuma lesão, nenhuma saliência, alguma coisa, né? E não surgiu, logo não surgiu. Porém, aquela dor continuava a incomodar. E meu marido também insistia bastante comigo, que era para procurar ajuda, procurar mais uma orientação, procurar o médico novamente, fazer um outro exame. E aí, quando foi setembro, eu resolvi fazer uma ecografia mamária e uma mamografia novamente. E aí apareceu a lesão. Só que, porém, antes de eu ir fazer, eu resolvi fazer porque realmente eu senti que algo estava errado. Que tinha uma sobressalência, tinha um nódulozinho, tinha se originado algo que não fazia parte da minha mama, no exato local onde com 18 anos eu tinha retirado o nódulo. E aí quando eu fiz, apareceu na mamografia Byrhardes 2 e na ecografia Byrhardes 3. Byrhardes quer dizer o estágio, né, da doença do câncer de mama, né? Então, o estadiamento 2, ele requer acompanhamento. Agora, o 3, ele já requer cirurgia e tratamento, né? Ele já é bem mais agressivo. E aí ainda tem as categorias, além da categoria de estadiamento da doença, ainda tem a categoria da gravidade da doença, do tipo do câncer, né? Porque existem vários tipos. E então o meu era muito agressivo. E eu levei então o exame para a minha médica ginecologista, que eu me tratava na época. E eu me tratava com ela porque eu tinha que fazer cirurgia do útero para retirada dos miomas que eu tinha. Mas, porém, eu estava só em acompanhamento e estava acompanhando a evolução, e caso ele acontecesse de evoluir muito rapidamente, seria feita a retirada. Então, era esse meu acompanhamento com ela. E quando eu fui procurá-la com os exames da mamografia, da ecografia mamária, eu até fui sozinha aquele dia, porque meu marido teve que ir para a lavoura, né? A gente é lavoureiro, a gente mora no interior, tem lavoura. E era um dia muito propício para semeadura, não lembro bem se era semeadura, se não me engano. E era necessário, né, aproveitar e fazer naquele dia. E como a cidade onde eu ia levar o exame não era tão próximo à minha casa, né, daí ia demorar um pouco, então eu resolvi ir sozinha. Porém, eu cheguei no consultório da médica e apresentei todos os exames. Eu apresentei a ecografia mamária, a mamografia e a ecografia do útero.
Porém, ela olhou primeiro, quando eu disse da desconfiança que eu tinha de ter um nódulo e que estava me incomodando, ela deixou de lado a ecografia do útero e pegou a ecografia da mama. Porém, ela olhou, foram momentos assim muito entediantes, porque ela não falava nada, ela só olhava e observava e calculava, media e olhava um, olhava outro. E eu numa agonia ali esperando, né? Desculpa. E aí, quando chegou um momento assim que eu não aguentei mais a espera, assim, sabe? Aí eu pedi licença para ir no toalete, né? No banheiro. Aí eu fui no banheiro, aí eu desandei. E nesse momento que eu fui no banheiro, ela aproveitou e ligou para um médico, para um amigo dela. Ela me disse até, enquanto que você vai ao banheiro, eu vou ligar para um amigo meu, um médico, e eu vou pedir para ele avaliar você. Ele é um mastologista, então ele tem mais experiência que eu como ginecologista, para ele te avaliar. Porém, do banheiro eu conseguia escutar ela falar com o médico, e para mim foi muito doloroso, porque eu vi a maneira como ela falava, que não era uma maneira muito esperançosa de se falar, né, sobre um diagnóstico, né. Aí ela falou para esse amigo dela, né, ele disse, olha, eu vou mandar uma paciente minha para você e eu preciso que você atenda essa paciente hoje, porque ela não é daqui, ela é do interior de outro município, para ela é difícil vir novamente. E eu gostaria que você encaixasse ela num horário hoje e atendesse ela hoje. E que você tratasse com muito carinho do caso dela. E quando ela disse isso, eu senti. Eu senti que eu teria que ser muito forte, porque realmente ia ser um diagnóstico comprovado, né, de câncer de mama. E aí, porém, eu saí do toalete, cheguei na mesa de novo, sentei na frente da mesa dela, na cadeira, e aí eu perguntei, né, eu disse, olha, doutora, a senhora acha que é câncer, né? Ela disse, olha, eu acho, eu realmente acho, ela disse, mas eu não posso garantir, eu não posso te afirmar. Quem vai afirmar isso é o meu amigo mastologista que entende melhor disso. E ela tinha conseguido aí uma consulta, a secretária dele conseguiu me encaixar num horário das 3 horas da tarde. E a minha consulta com essa médica era às 10 da manhã. E, porém, eu teria que ficar na cidade, né, durante o dia, porque não valeria a pena ir para casa, porque era longinho. E aí eu saí do consultório dela assim, desolada, né? Sabendo que teria uma batalha dura para enfrentar. E a incerteza até eu descobrir realmente o que era, se era um câncer de mama ou não, ainda ia ter bastante... ia ter uma trajetória longa ainda, porque teria que ser feita uma biópsia e tudo, né? E tudo isso ainda ia demorar uns dias. Então, eu liguei para o meu marido, cheguei na rua, entrei no meu carro e primeiro desabafei um pouco, chorei. Faz parte, né? Faz parte. E aí liguei para ele, eu disse, assim, 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 a médica me falou e eu vou ter que ficar na cidade, porque eu vou ter que, à tarde, ir consultar com um mastologista para verificar com ele, então, né, a possibilidade de ser um câncer ou não. Aí eu fiquei conversando um tempo com meu marido, ele me aconselhou, ele me consolou, ele pediu para mim ser forte e tudo, e eu liguei para uma tia minha, que morava próximo ali do consultório
onde eu estava consultando, não muito próximo, mas relativamente próximo, que eu poderia ir procurar ela, né? E aí eu fui almoçar na casa dessa minha tia de meio-dia, conversei um pouco com ela me consolou bastante também, daí ela disse assim para mim: olha, Fátima, não pense o pior, pense que você vai chegar lá e que o médico vai fazer um exame novo e que vai fazer uma biópsia, que não é câncer. E aí eu disse assim para minha tia, eu disse: tia, eu não posso pensar isso, porque vai contra o meu sentimento, porque eu realmente, eu sinto que é. E aí ela disse: tá, então, se você sente assim, quem sou eu para te dizer, né, que não. E eu quero que você seja muito forte, eu quero que você enfrente com toda a força que você consiga arrancar de dentro do teu ser. Eu quero que você tenha muita fé, eu quero que você ore muito. Ela me disse muitas palavras que me ajudaram muito. É Nilce, o nome dessa minha tia. Devo muito a ela, meu tio, Avelino também, que naquele dia foram muito importantes para mim. E aí à tarde eu saí de lá e fui consultar com o mastologista. Chegando no consultório do mastologista, ele olhou meus exames e disse que ia pedir uma biópsia para ter certeza, né, que realmente era um câncer, tá? Porém, essa biópsia demorou se eu não me engano, foi uns 10 dias, uns 10 a 12 dias até eu conseguir, porque ele não tinha o material para fazer a biópsia, ele tinha que mandar vir o material para fazer a biópsia. Aí, no dia da biópsia, meu marido foi junto comigo. Foi muito doloroso fazer a biópsia. Tinha que ser tudo na dura sorte, como se diz, tinha que ser sem anestesia. Então, foram várias, como eles dizem, pulsões, né, do nódulo que ele retirou para analisar as células. E eu saí de lá muito desolada e com muita dor. E cheguei em casa, não queria ver ninguém, eu cheguei em casa, não queria nem ver meus pais, que moram no pátio aqui da minha casa também, e não quis ver ninguém. Fiquei recolhida, sabe, na minha tristeza, recolhida na minha preocupação e procurando, assim, achar uma resposta para tudo isso e conseguir, assim, aceitar de uma maneira positiva, de certa forma. E fiquei uma semana toda naquela agonia, esperando o resultado e já me preparando e pensando como que eu iria reagir, como que eu iria tocar a minha vida, como que eu ia deixar de lado as coisas que eu tinha, meus afazeres domésticos, a minha profissão, que eu sou agricultora familiar, trabalho com produtos panificados que eu produzo para comercializar numa feira de produtor que a gente tem no nosso município. E essa feira de produtor que a gente tem, ela funciona de terças e sextas-feiras, né? Então, a minha semana era bastante corrida, eu tinha bastante coisa para produzir. Eu vendia também a domicílio nos sábados, nos finais de semana ainda eu ia vender a domicílio. Então, a minha rotina era bastante cheia, sabe? Eu não cabia na minha cabeça que eu ia ter tempo para cuidar de uma doença que estava ali, fazendo tratamento. Eu não conseguia imaginar como que eu ia fazer tudo isso, como que eu ia suportar fazer tudo isso. Porém, eu fiquei pensando, fiquei analisando, fiquei buscando
alguma solução, assim, algum pensamento que pudesse me ajudar. E comecei a orar muito, comecei a pedir muito a Deus, comecei a pedir para meus amigos orarem, meus familiares orarem. E aí naquela semana eu já fui vendo assim que eu precisava realmente ser forte e aceitar, né? Porque o que tinha vindo para mim, eu precisava aceitar, eu precisava me fortalecer para conseguir enfrentar. Aí quando foi na semana seguinte, deu 10 dias, deu um pouco mais de uma semana, aí saiu o resultado da biópsia. Aí quando saiu o resultado da biópsia, aí meu marido foi junto também. A gente chegou lá no médico e a gente ficou aguardando na sala de espera do médico. Foram minutos assim eternos. É muito torturante isso, muito torturante tentar chegar numa resposta, por mais que você sabe que a resposta vai ser positiva, você espera que não seja. E aí, quando o médico chegou e pegou o resultado, aí achei ele muito duro, assim, porque uma pessoa que vai buscar um resultado desses, a pessoa está muito fragilizada. E para a pessoa aquilo é uma coisa nova, é uma novidade. Para o médico é uma coisa que ele faz todo dia, ele dá diagnóstico de câncer todo dia. Então para ele isso é a coisa mais normal que tem, né? Os médicos que tratam, né? Os que são oncológicos. Porém, para a gente que está ali buscando um resultado, a gente não está preparada para ouvir de uma maneira seca ou de uma maneira assim, direta. Então, quando ele abriu o envelope, eu fiquei sentada na frente da mesa, esperando, né, ele abriu o envelope e ele ler e ele me dizer, né, o resultado. E aí ele abriu assim o envelope, nunca mais me esqueço, nem da fisionomia dele, muito menos das palavras que ele me disse. E aí ele disse assim, deu realmente o esperado. Você tem um carcinoma infiltrante invasivo grau 3. E o seu... deixa eu me lembrar das outras palavras, agora me deu um branco. E o seu diagnóstico requer uma cirurgia com retirada de mama. Aquilo assim, parece que o mundo abriu, parece que a terra abriu um buraco e eu queria me enfiar nele, né? E eu fiquei sem ação, eu fiquei sem palavras. E meu marido só pegou a minha mão e para mim foi um momento muito difícil. Confesso que foi muito difícil. E aí meu marido começou a tratar com ele sobre uma possível cirurgia, a retirada das mamas, né? Porque eu tinha nódulos benignos na outra mama também. Na verdade, eu estava avaliando uma mama pelo câncer de mama. Porém, eu tinha nódulos benignos na outra mama também e eu não conhecia meu histórico familiar. Por eu ser filha adotiva, eu não tinha muito conhecimento das pessoas da minha família, quantos já poderiam ter perdido a vida por câncer. Eu sabia que alguns tinham falecido, mas não a gravidade e a intensidade. Então, era mais
viável retirar as 2 mamas. Aí meu marido foi tratando os processos da cirurgia e o doutor me deu todas as requisições de exames e tudo que eu precisaria encaminhar para pré-cirúrgico, né? Exames pré-cirúrgicos. E eu saí de lá com toda a papelada na mão para encaminhar a cirurgia. Então, isso estava fazendo um mês após eu ter pegado ter pegado a mamografia e a ecografia mamária. Fazia um mês. Aí, dali um mês, eu recebi o diagnóstico através de uma biópsia, então, né? E dentro de mais um mês, no máximo, eu já estaria fazendo a cirurgia. Então, vocês imaginam a cabeça de uma pessoa, como que fica, né? Bem difícil, bem difícil. E foram momentos bem dolorosos, foram momentos bem preocupantes para todo mundo. E eu não tenho plano de saúde, dependia do SUS. Porém, a gente foi tentar encaminhar pelo SUS, não tinha vaga, ia demorar muito a chegar a vaga. A gente não tinha dinheiro armazenado para fazer essa cirurgia. E a gente teve que ir em busca, a gente teve que, além de sofrer com o... Desculpe. Então, além de a gente ter que ir em busca de encaminhar tudo, né? Encaminhar a cirurgia, encaminhar papelada, tudo. A gente teve que ir em busca do dinheiro também. E esse dinheiro não foi fácil de conseguir, porque a gente era bastante dinheiro para nós na época. Desculpem. E aí, a gente teve que até financiar uma parte da cirurgia, meu pai emprestou mais um tanto. E eu recebi, então, minha biópsia dia 10 de dezembro, 9 de dezembro, minto, 9 de dezembro. E dia 19 de janeiro de 2016 eu já estava fazendo a cirurgia. Retirada das 2 mamas, esvaziamento axilar e implante de prótese de silicone, tudo na mesma cirurgia. Foi muito doloroso, muito doloroso. Fiquei com 3 drenos, um em cada mama e um na axila durante 21 dias. Tive muita dor e amorteceu demais toda a região. Fiquei meses, até mais de um ano, algumas partes do corpo sem sentir. Mas tudo isso faz parte de uma cirurgia, de uma intensidade dessas, faz parte. E tive que fazer uma reabilitação. Tive que me tratar com psicóloga, fazer terapia, fazer hidroterapia, fazer fisioterapia. Vários desses procedimentos ainda faço até hoje. Tudo isso para conseguir vencer e conseguir dar a volta por cima, né? De tudo que o câncer me trouxe, assim, das impossibilitações, das limitações. Tudo isso foi um processo bastante árduo. Vocês me desculpem. Acho que foi a emoção. Até com a garganta e deu essa tosse alérgica. E aí, porém, eu consegui todos esses atendimentos, várias pessoas da saúde me ajudando e me auxiliando, né? E eu fui dando a volta por cima.
eu fui enfrentando meus medos. Eu vou gravar um outro vídeo que vai falar somente sobre medos. Como que eu enfrentei os meus medos. Como que eu consegui dominar o medo. E através do medo, através do sentimento de impotência e do sentimento de incapacidade e também de dor, né? De dor, da perda. Dor da perda física. Dor da perda da saúde, dor das sequelas e dor de tudo, porque dói de várias maneiras. Dói física, dói emocional, dói espiritualmente. Então, num próximo vídeo, eu vou falar sobre as dores e sobre os medos. E a parte boa nisso é que tudo isso me impulsionou a me mover em busca de autoconhecimento e de ajuda, de conseguir algo que me ajudasse a superar tudo isso. Então, isso que é a parte boa. A parte boa da doença é essa. Eu me tornei uma pessoa muito mais forte, eu me tornei uma pessoa muito mais capaz. E eu cresci pela dor. Então, quero ajudar muitas pessoas que vão chegando, né? E vão fazendo esse curso e vão entrando nesse grupo do Aconchego CA. Eu quero que todos se sintam realmente aconchegados, porque dói compartilhar ainda, dói falar sobre isso ainda, dói relembrar, porque é uma fase da vida da gente que passa, mas é uma fase da gente que deixa marcas. Só que eu aprendi com essas marcas a me fortalecer, a me tornar uma pessoa melhor e ainda assim buscar forças para poder ajudar e motivar outras pessoas. Então, no meu próximo vídeo que eu vou falar sobre medos, a gente vai ainda falar também sobre dor e vamos concluindo essa parte, então, da descoberta do diagnóstico, que conclui no próximo vídeo. Então, seria isso, então. Agradeço a todos que mais uma vez assistiram ao meu vídeo. Peço que se inscrevam no meu canal, quem ainda não está inscrito, e que ative as notificações. Dê uma curtida no vídeo também para me ajudar a divulgar e agradeço muito. Sou muito grata. Abraço a todos.